Saiu essa matéria no portal G1. Hugo Mota. Não podemos apoiar sanção de nações estrangeiras a membros de qualquer poder da República. A declaração foi dada após os Estados Unidos anunciarem sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, por supostas violações de liberdades civis. O deputado Hugo Mota, Republicanos PB, subiu à tribuna da Câmara para afirmar que o Congresso não pode permitir que um país estrangeiro interfira nas instituições brasileiras, e que a atitude americana representa um risco à soberania nacional. E se fosse o contrário? E se um parlamentar americano viesse a público dizer que o Brasil não pode sancionar ninguém, nem mesmo em casos graves? Essa é a pergunta que não querem que você faça. Mas hoje, a gente vai falar justamente sobre o jogo de dois pesos e duas medidas que se instalou na política brasileira, e sobre o discurso inflamado do deputado Hugo Mota em defesa de Alexandre de Moraes, após as sanções anunciadas pelos Estados Unidos. E enquanto o mundo observa com atenção o posicionamento cada vez mais questionável de algumas autoridades brasileiras, parte do Congresso Nacional corre para tentar blindar essas figuras. Mas o que está por trás desse apelo à soberania? Qual o real objetivo desse discurso que tenta pintar sanções internacionais como uma afronta ao Brasil? Prepara o café, porque o vídeo de hoje vai te mostrar os bastidores que não estão nas manchetes. Na última terça-feira, o deputado Hugo Mota, líder do Republicanos, partido que circula entre a base governista e setores institucionalistas do Congresso, decidiu sair em defesa pública do ministro Alexandre de Moraes. A motivação? Uma resposta direta à decisão dos Estados Unidos de incluir Moraes numa lista de figuras sob restrições diplomáticas por atos considerados, por Washington, como hostis às liberdades civis. Segundo Mota, não podemos apoiar a sanção de nações estrangeiras a membros de qualquer poder da República. Uma frase forte, com ar de patriotismo. Mas será mesmo isso? Patriotismo? Porque, vamos ser sinceros, sanções como essa não caem do céu. Elas são aplicadas após investigações, observações, relatos internacionais e denúncias documentadas. Não é um capricho, é um recado. E o recado que os Estados Unidos estão dando ao Brasil é claro: o mundo está vendo. E está vendo com muita atenção. Só que ao invés de discutir o mérito do problema, parte do nosso Congresso prefere se esconder atrás da bandeira da soberania nacional. E quando isso acontece, é sinal de que a narrativa virou mais importante do que os fatos. Vamos analisar com calma. Os Estados Unidos sancionaram Moraes com base em ações que estariam restringindo liberdades fundamentais. E o que Hugo Mota faz? Corre para defender o ministro, como se o ataque fosse contra o Brasil inteiro. Mas não é. A sanção foi contra um homem, um agente do judiciário, um ministro com histórico de decisões polêmicas e, para muitos, autoritárias. Não foi contra o país. Não foi contra o povo. Não foi contra a Constituição. Mas claro, é mais fácil dizer que estão atacando a nossa democracia do que admitir que há, sim, exageros no uso do poder. Se o problema fosse com um juiz venezuelano, boliviano ou russo, será que o mesmo deputado iria às câmeras dizer que não se pode sancionar membros de outros países? Ou será que só quando o envolvido é daqui, e de um lado político conveniente, é que essa defesa toda aparece? Essa seletividade é o verdadeiro problema. Hugo Mota está preocupado com a soberania? Então que ele defenda a soberania do povo, que está sendo silenciado. Que ele levante a voz contra abusos de autoridade, contra decisões unilaterais que prendem, censuram, desmonetizam e intimidam. Mas não. O que ele fez foi levantar a voz para defender um colega de casta. Um intocável. E aí a pergunta fica no ar. Quem Hugo Mota representa de verdade? O povo ou os donos do poder? É sempre a mesma história. O Brasil vai sendo empurrado para dentro de um círculo de proteção institucional, onde ninguém pode ser questionado, ninguém pode ser investigado, ninguém pode ser responsabilizado. Basta vestir o manto da autoridade que se ganha imunidade eterna. Mas a verdade é que o mundo já sacou. E está começando a reagir. A sanção dos Estados Unidos não é uma simples medida diplomática. Ela é um alerta. Ou o Brasil volta a respeitar a liberdade, ou começará a acolher o isolamento. Enquanto isso, aqui dentro, discursos como o de Hugo Mota tentam nos convencer de que defender uma figura controversa é o mesmo que defender o Brasil. Só que não é. Defender o Brasil é defender a liberdade. É defender o cidadão. É proteger a Constituição de quem abusa dela. Não o contrário. A pergunta que fica para você é simples. Você concorda que sanções contra abusos individuais são uma ameaça à soberania do país? Ou você acha que tem gente se escondendo atrás da bandeira para não encarar a verdade? E tem mais. Vamos voltar à frase do deputado.
Não podemos apoiar sanção de nações estrangeiras a membros de qualquer poder da República. Olha só que ironia do senhor presidente da Comissão de Orçamento, falando como se a palavra dele fosse valer de alguma coisa. Como se os Estados Unidos, com toda sua máquina diplomática e sistema de inteligência, precisassem consultar o Congresso brasileiro antes de reagirem a violações de direitos fundamentais. Parece até piada. E mais, o judiciário brasileiro está passando por cima de qualquer poder da República. Passa por cima do Senado, da Câmara e, inclusive, do senhor Mota. Porque sejamos francos, o senhor come o que Moraes quer. E ainda volta para agradecer. Enquanto parlamentares de outros países discutem como proteger as liberdades civis, aqui, há deputados que preferem proteger quem fere essas liberdades. É um retrato fiel da inversão de valores que tomou conta do cenário político nacional. Eles dizem que estão defendendo a democracia, mas o que defendem mesmo são os cargos, os privilégios e as alianças de bastidor. Quando um ministro é criticado ou sancionado, eles tratam isso como um ataque ao Brasil. Mas quando o povo é censurado, calado ou intimidado, aí o silêncio reina. A grande pergunta que devemos fazer não é por que os Estados Unidos sancionaram Alexandre de Moraes. A pergunta é, por que ninguém mais está fazendo isso? Por que só uma potência estrangeira tem coragem de apontar o dedo para atitudes autoritárias, enquanto dentro do Brasil há um clima de medo, omissão e conveniência? É difícil engolir esse discurso de soberania vindo de quem se cala diante da censura e grita quando um aliado é criticado. Porque se soberania fosse realmente uma preocupação, o Congresso já teria limitado os excessos do Supremo há muito tempo. Mas não. Preferem posar de defensores da pátria enquanto o cidadão comum vive sob ameaça de decisões arbitrárias. Está na hora de separar o Brasil das figuras que se escondem atrás dele. Está na hora de entender que uma crítica ao ministro não é uma crítica ao país. Está na hora de parar de confundir autoridade com santidade, poder com imunidade e patriotismo com bajulação. Quem defende a liberdade não teme sanções. Quem age corretamente não se preocupa com investigações internacionais. Quem respeita os direitos fundamentais não precisa de deputados correndo para protegê-lo na tribuna. Você está vendo o jogo acontecer. Cabe a você decidir se vai continuar aplaudindo quem protege os de cima, ou se vai começar a exigir que todos, absolutamente todos, sejam responsabilizados pelos seus atos. Comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E não esquece, se inscreve no canal, porque aqui, a verdade tem vez e voz.